Paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a este culto em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não conhece. Nós estamos vivendo os dias dos quais nós precisamos cada vez mais clamarmos a este Deus, buscarmos mais este Deus Todo-Poderoso, porque Ele está presente e somente o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar nestes momentos, nestes dias dos quais estamos vivendo. Então que neste momento nós possamos já iniciar este culto de adoração a este Deus, com esta oração, com este clamor, abrindo a porta do nosso coração, para que o mesmo Espírito que revelou a Pedro quem era o Senhor Jesus, venha revelar nesses dias o que nós precisamos fazer para que possamos suportá-los, para que possamos passar por eles. Ó bendito e eterno Deus, Pai de poder e grande glória, é verdade isso, Senhor, que nós, sem a Tua presença, sem a Tua graça, não seremos capazes, pois pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que venha nos revelar a vontade do Senhor, venha nos convencer dos maus caminhos dos quais nós temos tomado, para que possamos ouvir a voz do Senhor nos dias dos quais nós encontramos enfrentando. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Não é nada igual, não há nada melhor do que se comparar à Tua esperança viva. Ó bendito Espírito Santo de Deus, se faça presente em nossos corações, se faça presente em nossas vidas, porque é isso que nós desejamos, em nome de Jesus Cristo. Glorifique este Deus. Aleluias. Aleluias. Bendito és Tu, Senhor Deus. Igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Aleluias. Louve este Deus Todo-Poderoso. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Tua presença. Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual ao que se compara a esperança viva. Em Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Continuamos louvando este Deus Todo-Poderoso, porque somente o Espírito Santo de Deus pode inundar os nossos corações. Nós vamos ouvir uma palavra agora pela vida do pastor Marco, que o pastor Marcos estará trazendo para que nós possamos ser alimentados pela presença do Senhor aqui neste lugar. Paz de Cristo Jesus. Espero em Deus que você e sua família estejam bem, apesar de todo esse contexto que estamos vivendo. E no meio de tudo isso que a gente tem visto e ouvido, a gente tem visto e sentido o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. E o foco aqui, inicialmente, verso 27. Eu vou trabalhar, a princípio, duas metáforas, que é uma forma que é uma figura de linguagem, se comparando coisas e extraindo uma mensagem. E aí nós vamos ver dentro do texto bíblico que isso era muito utilizado, por Paulo, principalmente, quando ele escrevia suas cartas. E aqui, em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, num determinado momento, no verso 27, ele nos diz assim: ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo.
Convido você nesse momento a fechar os teus olhos e orarmos juntos, pedindo aí a graça de Deus, pedindo aí a direção de Deus, e que o Espírito Santo prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, use a minha vida como instrumento nas mãos dele, e que o Espírito Santo prepare o teu coração para receber aquilo que Deus preparou para você. Vem, fecha os teus olhos e ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, todo louvor e honra a Ti. Nós louvamos o Teu santo nome, nós adoramos o Teu santo nome, nós exaltamos o Teu santo nome, e neste momento eu me coloco na Tua presença como sou, falho, pequeno, fraco, frágil, necessitado, como sou, Senhor, confessando a Ti as minhas fragilidades, fraquezas, pecados, e pedindo da Tua misericórdia, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, e ao mesmo tempo que o Senhor use a minha vida como um instrumento agora, Senhor, para falar com os Teus filhos e filhas, ó Pai. Peço a Ti direção, sabedoria, entendimento, graça, misericórdia. Seja sobre nós e fale aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. É o que eu Te peço aqui em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou tentar sintetizar algumas coisas aqui, porque são bastante informações. E aí eu vou pedir a você que tenha um pouquinho de paciência comigo e acompanhe alguns textos que são de suma importância. Esse texto aqui de 1 Coríntios, depois se você quiser ler com mais calma, e creio que agora aquela dificuldade que nós tínhamos, né, para a leitura bíblica, que era o tempo, agora não está tendo mais, pelo menos por esses dias. Então nós estamos tendo tempo para leitura, tempo para reflexão. Então aproveite bem esse tempo. Aproveite bem esse tempo. E Paulo, quando ele escreve aqui a igreja de Corinto, aqui no capítulo 12, a partir do verso 12, ele vai fazer uma comparação do corpo, né? Dizendo que o corpo ele tem os membros, né? Individualmente, que nós somos membros desse corpo. E aí, no verso 27, ele vai fechar mais ou menos aqui esse contexto aqui que Paulo está trabalhando de corpo, e falando que nós somos corpo de Cristo. Então grave isso, nós somos corpo de Cristo. E aí eu vou pedir para você agora abrir aí a sua Bíblia também, agora adiantando um pouquinho aí, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 18. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Aqui Paulo escrevendo novamente à igreja que está ali na cidade de Colosso, e ele diz assim no verso 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E agora eu vou pedir que você volte algumas páginas da sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, mas especificamente o verso 15, final do verso 15. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e ele, no verso 15, ele diz assim no capítulo 4: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o que Paulo está fazendo aqui é trabalhando um corpo, e esse corpo é composto por membros, e esses membros desse corpo, eu e você, e só que esse corpo, ele tem uma cabeça. E agora eu vou fazer uso de alguns escritos, né, de um sujeito chamado, ele era um doutor, né, Dr. Paulo Brandt. Ele foi um renomado ortopedista e cirurgião inglês, né? E ele dedicou a sua vida para combater a hanseníase, ou conhecido como lepra. E ele trabalhou por muito tempo na Índia. Ele era inglês, formou-se e foi trabalhar na Índia, ajudar as pessoas menos favorecidas. E ele tem um material, um livro que eu estou lendo, muito bom, que ele vai descrever essas características do corpo humano. E aí ele vai mostrar essa questão do cérebro humano, que apesar dele estar dentro de uma calota, dentro aí de uma
uma caixa, né? Ele está blindado aí por uma caixa, né, craniana. E esse cérebro, ele se comunica com os membros mandando informações. Para a gente entender, para que eu vire uma página da Bíblia, o meu cérebro, ele manda uma mensagem para o meu corpo. Aí, aqui dentro vai trabalhar em conjunto tendões e tudo mais, o sangue, tudo vai ser administrado aqui dentro para que a minha mão se movimente. E aí o tato, né, que estão aqui na minha pele, ele vai conseguir, o meu cérebro vai conseguir identificar o que eu estou fazendo com a mão. O cérebro não está tocando no papel, mas a mão está. Mas o cérebro, ele está sentindo o toque. Então o cérebro, ele usa os membros do meu corpo para que ele tenha interação com o mundo externo, o que está fora do corpo. Para isso ele vai usar os sentidos, os nossos sentidos, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então o corpo, ele se comunica com o meio exterior, e essas informações são direcionadas pelo cérebro. O cérebro dá as diretrizes e o meu corpo responde. E esse doutor, Paulo Brant, ele fala que a lepra, o que ela faz? Ela vai principalmente ali nos tendões, e ela começa a tirar da pessoa essa capacidade dela sentir coisas. Então ela vai limitar os sentidos. E aí eu vou fazer essa metáfora do corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo, Cristo Jesus, ele tem membros. Então no meu caso eu sou um membro, você é um membro. E Jesus é o cabeça, como nós vimos aqui nesses textos de Coríntios, Colossenses e Efésios. E Jesus, ele dá ordens aos membros, ele sinaliza para que os membros façam algo no contato com o mundo externo do corpo. E aí aquilo que é perfeito está aqui dentro do corpo, Jesus Cristo, ele vai usar coisas imperfeitas, limitadas, em algumas situações teimosas, eu e você, para que ele, Cristo, que é o cabeça, se comunique com o mundo exterior. E aí, a partir do momento em que nós somos usados, os membros são usados, então ele tem contato com esse mundo exterior, através desses sentidos, nós devolvemos essas informações para a cabeça. No caso do nosso corpo humano, o cérebro. No caso do corpo de Cristo, que é a igreja, a informação volta para o cabeça, que é Jesus. Então Jesus, ele dá ordens para que o corpo, igreja, nós, eu e você, façamos algo acerca do mundo externo. Quando nós fazemos, aí através dos sentidos, nós devolvemos a informação para o cabeça, que é Cristo. E eu queria que você gravasse essa informação, porque nós vamos trabalhar ela, e eu vou usar um caso aqui que esse doutor trabalhou, e ele compartilhou num livro que ele escreveu, e ele usou um codinome para essa pessoa, né? E chamou ele de José, né? José, ele era um sujeito de 45 anos, de Porto Rico, e ele foi para a Índia para ser tratado da lepra ou da hanseníase. Então quando ele chegou lá, ele já estava num estado muito avançado, porque como ele não sentia mais dores, então ele se machucava, e aí o organismo, né, ele como não sentia mais dor, então ele se machucava, não tratava, e aí o corpo, ele vai ficando débil. Então ele perdeu os dedos, a ponta dos dedos, ficou só os tocos, ele já não enxergava direito, porque o mecanismo de defesa do corpo, aquilo que nos faz sentir dor, que faz o nosso olho piscar, que é para lubrificar o olho, ele foi perdendo isso, e aí o olho dele desenvolveu uma infecção, e aí criou-se uma catarata, então ele já não enxergava,
ele já não se movimentava por causa da lepra, e ele já perdeu o tato. Então se alguém tocasse nele, ele não sentia. Então ele foi para lá, então ele já não caminhava, não andava, não sentia o toque, e ele não enxergava. Então como é que ele se comunicava com o mundo exterior? Falando e ouvindo. E aí, como ele precisava tratar uma infecção no olho para poder fazer uma cirurgia da catarata, e o remédio não estava fazendo efeito, eles testaram uma droga nova com ele, e aí ele perdeu também a audição. Então ele não andava, não sentia mais, não tinha mais sensibilidade, não enxergava, e agora ele perde a audição, ele não escuta. Então agora ele vai trabalhando, o doutor vai trabalhando, que ele perde o contato com o mundo externo. E aí, como o corpo dele estava ativo ainda, o cérebro, então o cérebro entendeu que era hora de se preparar para se desligar totalmente, porque não tinha mais contato com o mundo externo. Então o corpo foi adotando uma posição que chama de posição fetal. Os órgãos internos vão contraindo e ele vai adotando uma posição fetal, que é o que estava gravado no cérebro. E a esposa do Dr. Brant, ela é oftalmologista, então eles conseguem aí driblar aí algumas dificuldades e conseguiram fazer a cirurgia de catarata nele. Aí ele já não entendia mais, porque ele não sentia o toque. E aí enrolaram as faixas. Aí no dia que eles foram tirar as faixas, que José começou a enxergar luzes e começou a ver novamente, bem mal, mas ver os médicos. Aí o doutor fala que é indescritível você ver um sujeito todo coberto de úlceras, né? Limitado, não pode se locomover. Agora ele retoma o seu o contato com o mundo externo, ele consegue ver novamente. Aí diz que a primeira coisa que ele faz é abrir um sorriso, e agora ele começa a entender que ele retomou o contato. E aí ele vai contando que ele, descrevendo no livro, que José fazia questão de ficar numa cadeira de roda na beira do quarto, ali perto do corredor, porque ele gostava de ficar olhando para o corredor, para as pessoas que passavam, porque era isso que ele tinha de prazeroso. E eu fiquei pensando, e a gente tem tanta coisa e a gente não valoriza, né? Então José, o corpo dele, a mente dele estava funcionando, só que foi cortado em dado momento o contato com o mundo externo. Então o corpo começou a morrer. Só um momentinho, irmãos. Então José, ele começou a morrer. E quando ele retoma esse contato com o mundo externo, aí o corpo volta novamente a reagir. E aí diz que chegava no domingo, tinham os cultos lá no hospital. José na cadeira de roda, não ouvia, não entendia nada do que estava sendo dito, mas ele fazia questão de ir, porque ele tinha contato com o mundo externo. Então a gente começa a olhar essa dificuldade do mundo, do nosso corpo, da nossa mente, e esse contato que a gente precisa com o mundo externo. Talvez esses dias de limitação, de poder sair, de ter contato com as pessoas, de poder conversar, de poder estar juntos, nos mostram um pouquinho dessas limitações do nosso corpo. E é isso que a gente precisa entender. Cristo é este cérebro, nós somos a parte desse corpo, e agora eu quero aprofundar um pouquinho mais, falando de uma outra metáfora agora que Jesus vai estar usando. Então agora o cabeça, que é Jesus, ele vai estar dando uma diretriz para os membros que somos nós, que somos o seu corpo. Eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia agora, lá em João capítulo 6, verso 54. João 6, 54. E ele nos diz assim,
quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí, o cabeça está dizendo para os membros, para o corpo, que tem que comer a carne e beber o sangue dele. Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28 não, desculpe irmãos, 26. Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28. Jesus ele diz assim, olha, quando ele está instituindo ali a ceia: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então ele pega aquele objeto ali, né, aquele vinho, e ele está dizendo: isto aqui é o meu sangue. Aí ele vai falar para eles: bebam. Aí em 1 João, capítulo 1, no verso 7, vamos ver aqui uma das funções desse sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora o sangue como função de purificar. Agora Apocalipse 7,14, a gente vai ver uma outra função do sangue. Apocalipse 7,14, a gente vê uma outra função do sangue de Jesus. 7,14. Principalmente aqui, o final do verso 14, olha. Finalzinho do verso 14. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, um sangue que purifica, um sangue que alveja, um sangue que limpa. Mas quando você pensa em sangue, é um negócio vermelho. Como é que ele pode limpar? Como é que ele pode alvejar? Como é que ele pode deixar limpo? Como é que ele pode purificar? E aí eu vou usar novamente aí os recursos aí que o doutor Paulo Brent escreveu para falar um pouquinho do sangue. E aí eu vou correr um pouquinho aqui para ganhar tempo, tá certo? Então, quando ele escreve falando acerca do sangue, o doutor ele nos explica o seguinte, que o nosso sangue ele é composto, né, de várias coisas, entre elas tem um negócio chamado os glóbulos vermelhos. E qual que é a função do glóbulo vermelho? Ele viaja dentro do nosso corpo, tá? Ele está dentro do sangue, e por onde ele passa e ele acha toxinas, né, aquilo que é prejudicial ao corpo, esse glóbulo vermelho pega isso. E aí o que ele faz? Ele pega aquilo que é tóxico e vai naqueles lugares que são mecanismos de descarte. Por exemplo, as nossas células precisam do oxigênio para viver. Só que elas liberam, né, o carbono aqui, né, o dióxido de carbono. Então o que o glóbulo vermelho faz? Ele pega o dióxido de carbono, deixa o oxigênio e leva o dióxido de carbono para onde? Para os pulmões. Lá no pulmão ele deixa o dióxido de carbono, pega o oxigênio e vai levar para as células. E o sangue faz esse papel de purificar o corpo, tá? Ele pega, por exemplo, a ureia, o ácido úrico, né? Ele vai pegar aí o excesso de açúcar, o excesso de minerais, e aí ele vai levar para onde? Lá no rim. Lá no rim ele vai deixar isso lá com o excesso de água, para que o rim venha dar destino e jogar para fora do corpo. Então o papel dos glóbulos vermelhos, a grosso modo, eles fazem a limpeza da sujeira interna do nosso corpo. Esse é o papel dos glóbulos vermelhos. E aí nós temos aí agora o papel também dos glóbulos brancos.
né? Então nós temos aí os vermelhos e temos os brancos. E qual que é a função do glóbulo branco? Ele é como se fosse um soldado de defesa. Ele está ali preparado, tá, para combater qualquer invasor que entre. Ele não é de ataque, ele é de contra-ataque. Ele é mecanismo de defesa. Então ele fica ali preparado para que quando vem um sujeito que não faz parte do corpo, né, como por exemplo uma infecção, e aí ele vai combater essa infecção. E como é que o glóbulo branco faz isso? Ela é como se fosse um estudioso, um soldado. Ele vai lá e fica tateando o inimigo para ver e testando tudo aquilo que ele tem de armamento, de combate. Ele vai testando contra o inimigo, testando para ver o que funciona. E quando ele pega um inimigo que ele usa algo que funciona e ele consegue matar esse inimigo, o que ele faz? Ele guarda isso na memória, para quando ele encontrar esse inimigo de novo, ele já sabe qual arma usar. Então essa é a função do glóbulo branco. E aí, qual que é o lado negativo? Por que a gente, por exemplo, estamos sofrendo tanto aí com essa epidemia ou pandemia? É porque tem intrusos no nosso corpo que eles são muito agressivos. E os glóbulos brancos, eles precisam de tempo para reconhecer o inimigo, testar as armas, testando, até ele achar uma que é. Então, esses glóbulos brancos, eles vão atuando dessa forma, porque eles precisam testar o armamento que eles têm. Só que para eles ir testando, eles precisam de tempo. E alguns inimigos, eles são cruciais, porque eles se multiplicam muito rápido, eles são muito agressivos e não dá tempo para o corpo. E esse é um dos problemas que nós estamos vivendo nos nossos dias. Porque tem alguns tipos de inimigos que eles se aproveitam já da debilidade do corpo humano. Por isso que você vai pegar os principais grupos de risco, são aquelas pessoas que estão com a imunidade aí um pouco comprometida. Porque o nosso corpo, quando ele envelhece em todos os sentidos. Inclusive o órgão que produz os anticorpos. Então ele envelhece também, então ele vai produzindo menos, e aí o corpo vai ficando menos eficiente. E qual uma outra forma então da gente combater esses inimigos? Tem um negócio chamado vacinação. E o que é uma vacina? Só para a gente entender o papel da vacina e do sangue. A vacina nada mais é do que você pegar um vírus, daquele que é danoso, e só que um vírus enfraquecido, às vezes cansado, às vezes um vírus morto, mas com a sua parede, exterior, aquilo que protege o vírus, ela está intacta. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse vírus morto, ou cansado, ou já comprometido, enfraquecido, e coloca dentro do corpo da pessoa. Aí esses glóbulos brancos vêm, fazem o tateamento, fazem toda ali a filtragem ali, ver o que é que funciona contra aquele vírus, produz aquilo que é danoso ao vírus para matar o vírus, e aí a partir do momento que ele mata o vírus, ele guarda na memória a informação. E aí quando a pessoa fica doente de novo, ele já sabe como combater. Como esse coronavírus é um vírus novo que o corpo humano não conhece, então demora, é todo um processo. E por isso que não tem vacina ainda. Mas com o tempo, as pesquisas e tudo mais aí, vai se descobrir algo. Remédio para combater isso, ou uma vacina. Então é assim que se desenvolve uma vacina. Ela precisa, na verdade, a vacina, ela vai dar informação ou condições para que os glóbulos brancos do nosso organismo tenham informação dos agressores e eles guardem na memória aquilo que destrói. Então, a grosso modo, um glóbulo branco,
ele é um sistema de proteção do corpo contra intrusos. Glóbulos vermelhos, limpeza. Pega o que está ruim aqui dentro e joga fora. Glóbulos brancos, ele é mecanismo de defesa. Ele fica aqui, a hora que o inimigo vem, ele vai identificar o inimigo, ver o que destrói o inimigo e guardar essa informação. Então esse é o processo de limpeza, proteção e purificação do nosso corpo. E aí, nós precisamos entender, é justamente isso, como nós vimos no início, que o corpo, igreja, eu e você, tem um cabeça que é Cristo. O cabeça diz para o corpo o que o corpo tem que fazer no contato com o mundo externo. E esse cabeça, em Mateus 26, 28, ele diz o que é o sangue dele. Aí a gente vai começando a... Se você ainda não está preocupado, comece a se preocupar. Se você é o tipo de pessoa que tem alguma dificuldade em tomar ceia, comece a se preocupar. Porque Jesus, ele não tem dificuldade de dizer o que é o sangue dele. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Isso é o cabeça que está dizendo para o corpo. Aí ele vai dizer em João 6,54 que eu devo comer a carne e beber o sangue dele, através de um rito, ceia. Então é uma ordem da cabeça para o membro. Jesus está dizendo assim: membros, peguem daquilo que tem no rito da ceia e joguem para dentro do corpo. Comam e bebam. Porque se vocês não comerem e não beberem, vocês não têm vida. O corpo não resiste. E 1 João, aqui, uns 7 dias que o potencial desse sangue de Jesus, quando ele entra no corpo, o corpo espiritual, o que ele faz? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então esse processo do sangue de Cristo, ele faz isso em nós. Então, para a gente entender um pouquinho o que é ceia, eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 29. João 1, 29. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é: o que João quer dizer aqui com cordeiro? Porque Jesus já falou que nós precisamos do sangue dele. 1 João diz que esse sangue, ele purifica, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Apocalipse diz que somos alvejados, somos limpos. Nós vemos que o papel do sangue é preservar o corpo bem. Então o sangue de Cristo, ele tem a propriedade de tirar o que está ruim em nós, para jogar para fora, e impedir aquilo que tem de ruim entrar e nos destruir, usando essa metáfora do nosso sangue. E a ordem vem do cabeça, que é Cristo, para que a gente tome desse sangue. Como é que eu tomo o sangue de Jesus? Através da ceia. Mas a ceia, ela vem como substituição a um outro rito. E eu queria fechar aqui essa palavra avaliando com vocês os textos que vão trabalhar esse outro rito. E eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia agora, lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12 é quando Deus institui a Páscoa, onde o cordeiro é morto. E o sangue do cordeiro, ele tem um papel importante aqui, que eles tinham que passar esse sangue nos umbrais das portas. No verso 13, o texto diz assim: o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então eu fico pensando, eu queria que você ruminasse comigo de forma bem rápida.
Porque Êxodo 12, 13, o texto está dizendo que Deus veio ao Egito. E ele anda no meio do povo. E ele observa, ele enxerga o sangue e ele vê que o sangue é um sinal. Aqui nessa casa, não destruição. Apocalipse diz que o céu vai se abrir e Deus vai vir. O Filho de Deus, que também é Deus. E aí eu fico pensando, como é que Deus vai identificar quem é o deles? Quem são os seus? Então, eu não tenho dificuldade de entender que esse sangue de Cristo estando em nós, a ideia é essa aqui, né? Quando Deus vir, Ele vai ver o sangue e não vai ter destruição para aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E o verso 23, ele diz que o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga das portas em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então a ideia é, Deus ele vem, ele identifica aquele que tem o sangue e não há destruição. E aí quando a gente pega agora esses textos que Jesus trabalha conosco, nós vamos ver que agora o sangue não é mais para porta. O sangue agora não é mais para umbrais. O sangue agora tem que estar no corpo daquele que serve a Cristo. Cristo, quando ele olha, ele vai identificar quem é do sangue. Esse é meu, por que é meu? Porque ele tem o meu sangue. Ele é meu porque ele tem as minhas características dentro dele. E aí a gente vai olhando o texto, porque é o cabeça que está dando uma ordem para você. Ele está dizendo o seguinte, ó, você tem que comer a minha carne e você tem que beber o meu sangue, para que você tenha vida. E que vida? Espiritual. Porque quando Jesus ele olha para você e vê dentro de você sangue e carne dele, você tem vida. E essa vida é ele que dá. E é isso que nós precisamos entender. Jesus, quando ele nos ensina, através, por exemplo, da vida de Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, ele está nos mostrando que eu sou membro, só que quem é o cabeça é Cristo que me dá uma ordem. Então, salvo se eu for um leproso, que já perdi esse contato com o cérebro, eu não consigo mais entender os sinais que o cérebro me manda, porque uma das funções da lepra ou da hanseníase, ela vai inibir esses sentidos do ser humano. O ser humano ele vai perdendo as suas percepções, ele não vai sentir mais dor, o corpo humano não vai sentir mais dor. Então, quando ele perde esse contato com o cérebro, então ele não se preocupa, o membro do corpo não se preocupa mais em se machucar, porque ele não sente dor. E é justamente essa a ideia quando a gente não está ligado ao cabeça que é Cristo. Porque Cristo ele diz o seguinte, aqueles que são meus, eu os conheço. Eu olho para eles e vejo dentro deles aquilo que é meu, ou aquilo que sou eu, que é sangue e carne. Por isso ele dá uma ordem, nós temos que comer e beber. E a ordem de Jesus é, examine o homem a si mesmo, bota a tua vida em ordem e coma. Então, a gente precisa olhar para o texto com mais seriedade, nós estamos num período difícil, e Deus está nos dando a oportunidade dessa reflexão. E eu queria fechar essa palavra aqui, para que você entendesse isso. Deus, Ele nunca fez questão de esconder nada dentro da sua palavra que venha nos favorecer. Muito pelo contrário, Ele sempre tem revelado. E nessa palavra de hoje, o que Deus está dizendo de uma forma bem direta, objetiva para você, é que o corpo de Cristo é a igreja, mas o cabeça é Cristo e nós somos membros. E membro não manda, quem manda é o cabeça. O cabeça dá uma ordem e os membros obedecem. Salvo se esse membro estiver doente.
Se a mão estiver doente, ela não vai obedecer. Se o pé estiver doente, ele não vai obedecer. Se o ouvido estiver doente, ele não obedece. Se os olhos estiverem doentes, eles não obedecem. Mas se eles estiverem em constante ligação com a cabeça, com o cérebro, que é Cristo, ele obedece. Então a melhor alternativa para nós, irmãos, é obedecer. E eu queria convidar você agora, neste momento, fechando essa palavra, para a gente orarmos juntos. Eu não sei quando é que vai ser a nossa próxima ceia, mas nós vamos orar para que Deus já nos prepare para ela. Que o Senhor nos dê condições de estarmos preparados a cada dia. Não é esperar a ceia chegar, ser marcada para me preparar. Não é essa a ideia. Começa agora, já. Preparando o coração, mente, desejando isso. E eu convido você a fechar os teus olhos e orar comigo neste momento. Gratos a Deus por aquilo que Ele falou conosco, através da sua palavra. E que Ele venha nos preparar. Porque um dia esse céu vai se abrir e nós vamos nos encontrar com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Ele já derramou o sangue por nós. Ele já fez aquilo que tinha que ser feito. Então eu gostaria que você orasse comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, todo louvor e toda honra a Ti. Eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico, Te engrandeço e agradeço por este momento aqui de louvor, de adoração, de reflexão. É estranho essa nova forma que nós estamos, Senhor, cultuando a Ti, mas eu entendo que o corpo está unido, cada um num determinado lugar, mas todos com o mesmo propósito, adorar a Ti. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos formando o corpo de Cristo, cada um no seu lar, na sua casa com os seus. E vai chegar um momento em que a gente vai poder celebrar essa festa juntos, participando desse banquete que o Senhor permitiu, Senhor, a Tua igreja continuar realizando ele através de todos esses tempos e épocas que se passaram, que é a ceia. Então prepare o nosso coração para que virá, Pai. Nós não sabemos quando vamos ter essa oportunidade, mas que o Senhor já nos prepare, nos dê essa capacidade, nos dê esse entendimento, esse discernimento, e que venhamos encher o nosso coração, Pai, com coisas boas, lendo a Tua palavra, refletindo, crescendo, orando uns pelos outros, cuidando, ajudando naquilo que está ao nosso alcance, e que a Tua graça permaneça sobre nós, sobre as nossas vidas, nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares, e de uma forma especial apresenta aqueles que estão passando um momento difícil, meu Deus, muitos lares aí enlutados, alguns apreensivos, outros aí, Senhor, tristes. Então que o Senhor venha trazer conforto ao coração de cada um dos seus, ó Pai. Te louvo e te agradeço por este momento de reflexão e adoração. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa palavra, pastor Marco. Vamos continuar aqui adorando este Deus, declarando, porque este nosso Deus, Ele derramou o seu sangue sobre as nossas vidas, antes mesmo de nós reconhecermos Ele como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Pai, como nosso Criador. E hoje, se nós estamos aqui, é porque nós fomos agraciados. Mas para permanecermos diante deste Deus, nós temos que reconhecê-lo, temos que aprender a ouvir a sua voz, porque esta foi a palavra, que a sua ovelha reconhece a sua voz. E eu tenho a plena certeza que Deus falou com você neste dia, como tem falado todos os dias. Então declare: eu tenho um Deus, você tem um Deus que jamais vai nos abandonar. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos.
está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Olha que louvor maravilhoso que nós acabamos de cantar. Que nós temos um Deus, após ouvir esta bela palavra também, eu tenho a plena certeza que você pode e tem colocado a mão na sua consciência nesses dias dos quais nós estamos vivendo. Jesus está voltando e Ele quer que nós, como corpo desta igreja, estejamos cientes que nós temos ouvido falar deste Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto, pela graça e a misericórdia deste nosso Deus, agradecendo infinitamente por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Mas gostaria de fazer mais uma oração com você que se encontra na sua casa, você que está assistindo este culto. Gostaria de contar com a sua colaboração, né? Como nós temos feito no final de alguns cultos já, orando em prol das pessoas necessitadas. Convido você, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos celebrar com júbilo. Como diz o Salmo 100, celebrar com júbilo todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria. O que é servir ao Senhor com alegria? As nossas vidas. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servir com alegria. O que é celebrar com júbilo ao Senhor? Celebrar com júbilo ao Senhor é honrar ao Senhor em todos os aspectos das nossas vidas. Que nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão com necessidades, que estão passando por dificuldades, através daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Como temos falado já em alguns outros cultos, eu não sei de que maneira você pode ajudar os necessitados. Talvez ajudando uma pessoa com um remédio, ajudando uma pessoa com um alimento, não sei. Mas nós vamos pedir a sua colaboração e que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, grandemente, né? Que nada venha faltar na tua vida e que através dessa sua colaboração o nome do Senhor seja glorificado na vida das pessoas das quais essas colaborações que você vai estar doando, ajudando, né? Chegue à vida das pessoas das quais estão com necessidade. Oremos a este Deus mais uma vez. Bendito eterno Deus, Pai de poder e grande glória, nós somos gratos, infinitamente gratos ao Senhor por todas as pessoas que têm colaborado com esta obra, por todas as pessoas, Senhor Deus, que têm ajudado os necessitados, que têm ajudado os doentes. Ó Deus tremendo, eu sei que o Senhor colocou esta igreja nesta terra para que nós possamos dar continuidade na sua obra. Então que nós possamos honrar a Deus de poder, assim como o Senhor tem nos honrado, assim como o Senhor tem abençoado, Senhor Deus, esta instituição, assim como o Senhor tem abençoado as nossas vidas, que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas, ó Deus de poder, e que o nome santo do Senhor seja tão glorificado na vida de muitas outras pessoas que estão passando por necessidades, dificuldades, que elas possam se levantar para glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, ó Deus tremendo, assim como um dia nós fomos ajudados, assim
assim como um dia nós fomos auxiliados, que estas ofertas, ó Deus de poder, esta colaboração possa servir de auxílio para muitas outras pessoas. Ó Deus tremendo, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, e é por isso que cantamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que cantamos. Aleluias, 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 aleluias ao teu santo nome, bendito Deus. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Bendito é este Deus Todo-Poderoso. Vamos sermos despedidos, irmãos. Assim como nós abrimos esse culto em nome do Senhor Jesus, nós vamos fechá-los em nome do Senhor Jesus. E vamos sermos despedidos com a bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus nos abençoe. Amém.